Salve, meus devs! Hoje eu vou vir aqui com a introdução de como vocês podem estar ingressando nesse mundo do Game Dev, tá? Vou mostrar um pouquinho da Unity 3D para vocês, de como é essa ferramenta maravilhosa, essa engine maravilhosa, e também vou mostrar um pouco como funciona os jogos, né? Então, na prática, tudo que acontece ali por trás, a sua versão mais básica, eu já vou dar uma introdução de como tudo isso funciona, tá? E depois, em outros vídeos que eu vou gravando, eu vou mostrando para vocês algumas funcionalidades, como funciona na prática, como implementar alguns sistemas dos jogos, tá? E por hoje, vamos lá. Vocês vão baixar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link de download da Unity, tá? Do Unity Hub. Assim que vocês tiverem o Unity Hub, que é esse carinha aqui que está aberto, vocês vêm aqui em Installs e vocês vão instalar uma versão da Unity, tá? Pode ser a última versão, pode ser a versão LTS ou a versão para release, não tem problema, tá? Eu recomendo sempre pegar a última versão LTS, que é a última versão estável. No meu caso, eu vou estar utilizando a versão 6000.0.37F1, tá? Que já é a versão que eu estou usando para desenvolver o meu jogo. É uma versão que está funcionando muito bem, não está com nenhum problema, nenhum bug. E tem muito componente bacana, então eu vou utilizar ela já, porque está funcionando muito bem para mim, beleza? Mas podem utilizar a última versão LTS, eu até recomendo um pouco, tá? Então vamos lá. Depois vocês instalaram a versão da Unity, porque esse aqui é o Hub, mas o editor é esse carinha aqui, tá? Vocês vão vir em Projetos, vão vir em New Project. Já aqui na página do New Project, a gente pode deixar como tá aqui na direita, tá bom, gente? Eu coloquei o nome aqui de Project Name Testing, tá? Vocês podem colocar o nome que vocês quiserem e seleciona o local para fazer a instalação, para fazer a instalação não, para começar o projeto, onde ele vai ser salvo no seu computador, tá? Aqui vocês podem deixar como Universal 3D mesmo, tá? A diferença do 3D para o 2D é o jogo 3D ou 2D, obviamente. Mas os conceitos que eu ensinar no 3D podem ser extraídos para o 2D também, é os mesmos conceitos, só que em versão 2D. Depois vocês vão entender um pouco melhor isso também, tá? E a diferença do Universal para o High Definition é que aqui vai utilizar uma renderização universal, básica, para gerar gráficos bons, bonitos, mas são gráficos normais, por assim dizer, né? E o High Definition vai gerar gráficos em alta definição, com gráficos mais bonitos, a iluminação mais bonita, enfim. Eu vou gerar com o Universo 3D mesmo, tá? Então a gente pode clicar aqui em Create Project. E aqui agora é aguardar abrir a Unity Engine. E esse passo leva um tempo, pessoal. Então assim, senta aí, se acomoda, porque isso aqui leva uns minutinhos para abrir, ainda mais quando vocês estão iniciando um novo projeto, beleza? Quando finalizar aqui, eu volto. Beleza, aqui estamos com a Unity aberta, tá? Então, de início, eu vou dar um resumão de como funciona algumas telinhas aqui dentro e depois eu explico como funciona um jogo na prática, tá? Então, assim, logo de cara eu já vou passar para vocês algumas telinhas, tá? Eu estou chamando de telinha aqui para facilitar, vou arrumar algumas abas que, na verdade, são o cerne, assim, a parte mais útil da Unity, que vocês vão mais trabalhar com elas, tá? Aqui vocês vão ver bastante aba minha aberta, tá? Bastante coisinha aqui diferente, mas a maioria delas fui eu que coloquei ou eu que mexi, tá? E não é a que vocês vão mexer o tempo todo. As principais são essa aqui de hierarquia, tá? Essa aqui de projeto, esse inspetor e o console, tá bom? Claro que também a tela do jogo, que é aqui onde vai rodar, mas eu já vou explicar cada uma delas para vocês, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Selecionando qualquer objeto, tanto aqui na hierarquia da cena, quanto aqui embaixo, vocês vão ver o inspetor, né? Todas as propriedades do objeto que vocês clicaram, tá bom? O que são esses objetos na prática? Bom, aqui na esquerda, em Hierarchy, a gente vai ver todos os objetos que estão na cena, ou seja, tudo aquilo que faz parte do jogo, tudo que vai aparecer dentro do jogo, certo? Então, tudo que faz parte do jogo aparece nesse local aqui, tá? Que é o Sample Scene, tá bom? Então, tudo que tá dentro da cena vai aparecer aqui dentro, beleza? Aqui embaixo em Project, a gente pode considerar que isso daqui é o explorador de arquivos do Windows mesmo. Então aqui dentro a gente vai ter as pastas, vamos ter os arquivos, vamos ter scripts, códigos, vários componentes, tudo fica salvo aqui dentro como se fosse justamente o explorador de arquivos, ok? O que está aqui embaixo não é o que está em cena, mas se arrastarmos alguma coisa do que está aqui embaixo para a cena, sendo um game object da cena, né? Sendo possível no caso, aí a gente vai colocar na cena também, ok? Então aqui embaixo ficam arquivos que a gente chama de... Eu vou resumir aqui um arquivo que a gente usa bastante, que é o prefab, tá bom?
Os arquivos prefab prefab vem de pré-fabricados, tá? Ou seja, são objetos que vão aparecer no jogo, mas que ainda não estão no jogo. E quando eles são jogados aqui dentro desse hierarchy, aí sim eles vão fazer parte do jogo, eles passam a ser exibidos no jogo, tá? Daqui a pouco eu vou explicar na prática, vou mostrar para vocês, visualizando mesmo, como isso funciona, tá bom? Aqui em console, a gente vai ter toda a informação do jogo, ou seja, se deu algum erro, algum warning, algum alerta, vai aparecer aqui embaixo pra gente, tá bom? A gente tem que ficar muito esperto com esse local, porque podem aparecer vários errozinhos, muita coisinha pequena que às vezes passa despercebido, tá bom? E é importante não deixar nem, principalmente quando é um erro, senão o jogo não roda, não dá nem para iniciar. E é importante evitar também deixar com warnings, porque os warnings são alertas de que tem alguma coisa que pode dar errado ali, tem alguma coisa que não está correta, tá? Ele ainda vai funcionar, mas é um alerta, então a gente tem que ficar de olho no console também, beleza? Eu vou selecionar aqui a câmera só para mostrar. Aqui na abinha do inspetor, a gente vai ter propriedades de objetos, de Game Objects. Então, toda vez que a gente selecionar praticamente qualquer objeto que exista no jogo, ou aqui mesmo nas pastas, tá? A gente vai conseguir visualizar propriedades deles, beleza? Então, por exemplo, Main Camera é a câmera do jogo, é justamente a visão que o player vai ter do jogo, tá? É justamente isso daqui, que no caso não tem nada ainda, mas a Main Camera é justamente isso. E aqui a gente pode ver o componente da câmera, tá? O tipo de renderização, a projeção dele, a perspectiva, né? O Field of View, para quem não sabe, é o campo de visão, tá? Então, assim, a gente tem muita propriedade e, claro, varia de componente para componente, a gente pode ver várias coisas diferentes aqui dentro, beleza? Então, deixa eu mostrar um exemplo para vocês. Aqui eu estou na perspectiva normal, do padrão de qualquer jogo, tá? Vamos para a ortográfica. Vocês percebem que já mudou um negócio aqui na imagem? Qual que é a diferença da perspectiva, a visão perspectiva para a ortográfica? A perspectiva, a gente vê as coisas com profundidade, como se fosse a perspectiva de um ser humano, tá? Então vai ser uma visão em ângulo. A ortográfica é como se fosse um jogo 2D. A gente vai conseguir visualizar os objetos apenas de um determinado ângulo. Eu vou mostrar a diferença depois quando eu colocar os objetos na cena, tá bom? Mas só para vocês verem que realmente tudo que a gente faz aqui reflete na prática do jogo, tá bom? Então a gente tem a vertical e tem a horizontal, tá? Aqui não vai dar para vocês visualizarem agora, novamente, não tem nada na cena. Field of View é o campo de visão que a gente vai conseguir ver, então aprofundando o campo de visão, deixando mais longe, aqui deixando mais de perto. Enfim, as propriedades refletem no jogo em si, tá? Ou também nos objetos prefabs ou qualquer game object aqui dentro também, tá? O inspetor ele é muito importante, eu diria que é o que a gente mais usa das abas, tá bom? Depois, é claro, da visão da cena em si. E qual que é a diferença da cena pro game? No game, a gente vai ver exatamente aquilo que a câmera está vendo. A gente vai interagir com o jogo. Então, quando a gente estiver jogando para testar e desenvolver, a gente vai interagir com essa cena aqui. A gente está jogando ele. Agora, quando a gente está desenvolvendo com o jogo desligado, né? Aí a gente vai ter essa cena que é onde a gente consegue interagir diretamente com o ambiente. Então a gente consegue olhar ao redor, se mover, como se estivesse jogando mesmo. A gente usa o WASD mesmo, tá? Aí é só a gente segurar com o botão direito do mouse e rodar aqui. Beleza? Aqui vocês veem que tem alguns ícones, eles são ícones justamente do cenário, ou seja, dos game objects que estão aqui. Então a gente pode selecionar eles, enfim, tá? Então vamos lá. Vamos para o primeiro ponto aqui, que é o seguinte. Eu vou começar a mostrar agora como funciona basicamente um jogo, tá? De forma mais genérica, mais geral. E com isso vocês vão entender melhor essa aba e essa aba aqui, beleza? Então eu vou iniciar aqui, ó, clicar no botão direito, vou aqui em 3D Object e vou selecionar o Plane, tá? O Plane é simplesmente uma superfície plana, beleza? Aqui eu posso dar um Enter, vou deixar ele com o nome Plane mesmo, não tem problema nenhum. E ele tá aqui, ó, foi criado um Plane. Vocês verem de baixo, não vai ver nada, tá? De cima vocês vão ver ele, beleza? Já explico também do porquê por baixo a gente consegue ver através. Isso é um ponto de como os jogos funcionam, de como eles são renderizados, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto. Todo game object que a gente cria, todos eles, sem exceção, tem obrigatoriamente um transform, tá? Isso é o básico de um game object. O que é um transform? Tudo que existe dentro de um jogo, ele é caracterizado por 3 propriedades bases, que é o position, rotation e o scale, ou seja, a posição, a rotação e a escala no mundo, tá? Então a posição do mundo, o local onde ele se encontra nesse mundo, a rotação que ele se encontra nesse mundo e a escala que ele se encontra nesse mundo, beleza?
Escala a gente pode definir como tamanho, mas não é exatamente tamanho, tá, gente? Eu vou definir aqui que ele tá na posição 000, só para iniciar, beleza? Ok, então aqui a gente tem o plane e vamos criar também um quadrado e um círculo, vai. Vamos lá, botão direito, 3D Object, Cube, ou seja, temos um cubo aqui, vou deixar também na posição 000 e eu também vou criar aqui uma esfera, né? Sphere, beleza? Vou deixar na posição 000 também, beleza? Então eles estão aqui, ó. Deixa eu tirar esse Global Volume daqui, vou ficar atrapalhando. Aqui o cubo, a esfera tá aqui dentro, tá bom, gente? Então a gente tem esses dois aqui dentro. E já temos dois objetos aqui dentro. Agora eu quero mostrar uma característica deles, que é justamente sobre a renderização, tá? Eu vou aproveitar que a gente tem esse plane aqui dentro e tem os objetos já em cena. Porque só um lado é renderizado e o outro não? Se a gente for para dentro desse cubo, a gente vai ver a mesma coisa. A gente consegue ver tudo fora dele, mas ele a gente não consegue ver. Por quê? Quando o objeto é renderizado, vocês concordam comigo que vale a pena o computador, né, a GPU, renderizar tudo que o player consegue ver. Mas não vale a pena ele renderizar o que o player não vai conseguir ver. Então, se o player atravessar olha dentro de uma parede, dentro de outro NPC, a gente vai ver todo lá de fora, porque não renderiza, a gente não mostra aquela malha de textura por dentro. Porque o player, teoricamente, não teria como acessar aquele local. Se o player tem acesso, a gente tem que renderizar. Se o player não tem, não vale a pena renderizar, tá bom? Então, objetos, game objects, por padrão, sempre são criados, tá? Com essa característica. Tem sim como alterar isso, fazer ele renderizar dos dois lados, mas não é muito útil no momento, tá, gente? Na maioria das vezes a gente não vai utilizar essa característica. Lembrando que quanto mais renderização, mais pesado fica o jogo. Isso pesa mesmo, beleza? Ainda mais em jogos grandes, tá? Então, ok, vamos lá. Outra característica importante dos Game Objects, tá? Todo Game Object vai acabar, na maioria, tá? Sempre que ele tem alguma textura, ele vai ter que ter um Mesh Filter, um Mesh Render também, beleza? E também, quase que obrigatoriamente, uma textura, beleza? Nesse caso aqui da esfera, esse Mesh Filter, ele vai pegar esse carinha aqui, que é um Mesh de renderização, tá bom? No caso, ele é um Mesh de renderização da esfera. O Mesh Render dele, tá definido que ele usa esse material. Então, o Mesh Render e o Mesh, que no caso é a esfera, né? O Mesh da esfera, eles agem em conjunto com o outro. Um tem que ter o outro como padrão, beleza? Para funcionar. E aqui a gente define que tem esse material, tá bom? O material não é a textura, tá, pessoal? O material é a forma como a gente vai exibir alguma coisa para o player. Então, a renderização é o formato do objeto, tá? É o Mesh Render, ou seja, a malha de renderização. E a textura é como a gente vai renderizar isso, como a gente vai mostrar. Então, cores, a parte metalizada, se vai ter transparência, opacidade, tudo isso vai estar aqui. Inclusive, as texturas são aplicadas dentro do material, tá bom? Então, nesse material aqui a gente não vai editar porque ele é padrão da Unity, tá, gente? Mas aqui, por exemplo, o Base Map, a gente tem a cor dele, a gente também tem o Metallic, a gente tem o Smooth Source, o Normal Map, Height Map, várias propriedades que a gente utiliza muito, principalmente quando vai fazer um jogo com alta definição, um jogo bonito, tá bom? E a gente coloca as texturas nesses quadradinhos aqui mesmo, das próprias propriedades, ok? E, enfim, é basicamente isso. Isso aqui é a parte básica de um Game Object. Praticamente todos os Game Objects que vão ser renderizados no mundo vão ter esses. Por que eu falo praticamente, não falo no geral? Porque não é obrigatório um Game Object ter essas características. Vejam, por exemplo, o Global Volume. O Global Volume é o volume global, tá? A gente tem algumas características do mundo para renderizar no mundo, tá? Então aqui vão ter algumas propriedades, tipo intensidade, a gente vai mexer com cor, motion blur, enfim, a gente mexe com algumas características dessas, não vou aprofundar nesse carinha do momento, tá bom? Mas ele não tem o Mesh Render, porque na prática esse carinha, ele não é renderizado na cena. Esse ícone que está aqui é um ícone que existe só para a gente visualizar ele dentro do editor da Unity. Mas no jogo ele não vai aparecer esse símbolo aqui dentro. Então ele não tem o Mesh Render, ele não tem para que existir o Mesh Render, tá? Nem mesmo uma textura. Ele serve basicamente só como script para executar algumas coisas, ok? A Mind Camera é a mesma coisa, ela não vai renderizar no mundo, ela apenas existe para servir de visão para o player, tá? Agora, esses carinhas aqui eles vão ter. E a maioria dos Game Objects também vão ter, porque, bom, o cenário é composto basicamente por vários Game Objects, ok?
quando a gente faz um personagem, uma casa, sei lá, alguma mobília, sempre que a gente for colocar aqui dentro, ele vai ser um Game Object, tá bom? Todo jogo, em qualquer plataforma que eu conheça, pelo menos, eles são compostos por objetos da cena. Eu chamo de Game Objects, que é o nome correto aqui da Unity, ok? Sempre. Isso é padrão das engines, ok? Então, beleza. Vamos para outro ponto importante aqui, tá? Tirando esses carinhas, temos também os colliders, que são componentes, são componentes aqui da Unity, que, como o próprio nome sugere, são colisores. Como assim colisores? Bom, vamos supor o seguinte, a gente tem aqui uma esfera. Se um player simplesmente for passar por dentro dela, eu vou pegar aqui o cubo como exemplo, imagina que o player está aqui andando normalmente. Ele tem uma esfera na frente, ele vai ter que colidir com a esfera, ele vai bater e não vai conseguir atravessar a esfera, correto? Bom, é o que deveria acontecer. Mas se o seu objeto, seu Game Object, não tiver nenhum tipo de collider, o player vai simplesmente atravessar essa esfera. Vai atravessar qualquer coisa que não tenha um colisor, ok? E existem alguns tipos de colisores. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada. Dos que eu mais utilizo, eu particularmente mais utilizo, tá? É o Box Collider e o Sphere Collider, ok? Por que são os que eu mais utilizo? Em grande parte das coisas que a gente desenvolve num jogo, a gente não precisa ter o formato correto do que a gente está renderizando. Porque, da mesma forma como a renderização pesa, um colisor também. Se o colisor tiver muitas superfícies irregulares, vai ser difícil para o computador calcular essas superfícies, para poder detectar que teve uma colisão com aquele Game Object. Existe o Mesh Collider, tá? Que ele vai seguir a mesma colisão do objeto. Então, sei lá, se tiver um ser humano aqui, ele tiver o Mesh Collider, ele vai ter a colisão em cada um dos pontos do player. Só que não vale a pena, gasta muito recurso, sendo que não precisa ter esse cálculo no computador. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente poderia usar o Capsule Collider, que seria justamente um colisor em cápsula. Então aqui, ó, só para mostrar para vocês, isso aqui é um Capsule Collider, vocês estão vendo que tem um formato aqui dele, tá? Então assim, nesse caso, ele vai, imagina que tem um player aqui dentro. Se ele colidir em algum lugar, o que está em volta dele vai colidir, e não cada pedaço da malha de renderização dele. Isso economiza muito processamento. E eu acredito que todos os jogos utilizem os mesmos conceitos, tá? Porque se fizer um jogo grande que tenha totalmente um Mesh Collider, o jogo vai ficar tão pesado que eu acho que não rodaria nem no melhor computador do mundo, tá? Enfim, então existem esses colliders, vocês podem ver que também tem os 2D, tá bom? Mesmo princípio, mas aí não tem profundidade. Simplesmente seria um colisor em duas dimensões, tá? Depois, novamente, tá, gente? Estou passando superficialmente, mas depois eu vou explicar isso na prática mais aprofundadamente para todos, tá bom? Num próximo vídeo, tá? E esses são os colisores, que são extremamente importantes. Também existe outro componente aqui que é muito importante e tem que ser utilizado. Bom, eu acho que em todo jogo ele acaba sendo utilizado, que é o Rigid Buddy, tá? Nesse caso existe o 3D, que é só o Rigid Buddy, e tem o 2D, que é o Rigid Buddy 2D, tá? O que é o Rigid Buddy? Na tradução para português, seria um corpo rígido, ou seja, a gente está atribuindo física para um Game Object. Então, todos os objetos que forem ter física no jogo precisam ter um Rigid Buddy, tá? Então, vou dar um exemplo. Um chão, uma casa. Bom, a casa vai permanecer no lugar, creio eu que ela não vai sair voando. Então, ela não vai se mover, ela vai permanecer estática ali. Então, ela não precisa de um Rigid Buddy, ela não precisa ter esse carinha aqui, tá? Agora, se um player, por exemplo, um inimigo, um NPC, sei lá, se você tiver uma bola de futebol que você vai jogar no cenário, esses carinhas precisam ter o Rigid Buddy, porque vai aplicar massa e gravidade neles. Pode aplicar atrito também, você pode utilizar muita coisa interessante aqui dentro, tá bom? E aí ele tem algumas regras, é claro que a massa é a massa do objeto, não a peso, é a massa, tá, gente? Aqui a gente tem o Angular Dapping, se eu não me engano, esse carinha aqui é pra... tem relação com a questão de atrito, não me recordo exatamente agora, tá, gente? A gente tem algumas constraints, são algumas regras, então, por exemplo, eu posso congelar tanto rotação quanto posição, então, nesse caso, se a gente tem um player, por exemplo, a gente congela, se eu não me engano, a posição X e Z, para ele não rotacionar, cair, né, como se fosse uma linguiça caindo. Então, é muito importante a gente também conhecer esses carinhas, tá bom?
Então, assim, tem bastante propriedade bacana aqui e o Rigid Buddy é um componente extremamente importante e extremamente utilizado, tá? Dentro da Unity, beleza? Esses são os componentes básicos, acho que na parte básica do jogo é isso daqui, tá bom? Eu só quero mostrar mais um conceito antes de finalizar esse vídeo, que é o seguinte. Aqui eu falei que são os objetos em cena, e aqui são os objetos que fazem parte do jogo, mas não estão aparecendo dentro do jogo, tá? Não afetam o jogo em si. Eu vou criar aqui um prefab só para mostrar para vocês, tá bom? Se eu arrastar um game object da cena aqui para dentro, ele cria automaticamente um prefab, beleza? Que é esse cubo aqui. Então, nesse momento, pense o seguinte, eu posso criar aqui vários cubos. Então, cubo 1, 2, 3, 4, tal. Tem vários cubos aqui deles criados, certo? Posso me mover aqui para um lado e para o outro. Você percebe que são vários cubos diferentes aqui dentro, certo? Cada um desses game objects, ele tem um processamento separado, por assim dizer. Eles são componentes, são objetos diferentes. Isso é custoso para o nosso computador processar. Então, quanto mais objetos tiverem assim, mais pesado fica o jogo. Agora, se eu jogar aqui vários prefabs, eu vou estar criando também vários game objects diferentes aqui na cena, certo? Porém, esses game objects são a mesma coisa. Facilita o processamento e facilita o desenvolvimento também, tá bom? Então, sempre que nós vamos ter 2 ou mais game objects que são a mesma coisa, que são iguais, a gente vai ter um prefab aqui, beleza? Isso se inclui também, por exemplo, imagina vários inimigos aqui na cena. Cada um desses cubos são um inimigo diferente. Mas eles têm que ter texturas diferentes, eles têm que ter força e velocidade diferente. São inimigos. Eles vão perseguir o player, vão se esconder no player, vão ter as mesmas funções básicas. A gente altera algumas propriedades de cada um aqui na cena para conseguir diferenciar algumas coisas. Então todos eles vão perseguir inimigo, todos eles vão todos eles vão caçar o player, matar o player, se esconder dele, beleza? Eles vão ter as mesmas funções. Aí a gente vai ter scripts para isso aqui dentro, a gente vai ter várias propriedades desses scripts, e aí a gente coloca, para cada um desses a gente pode colocar um valor diferente para isso. Então esse aqui dentro na propriedade eu vou colocar que tem a skin de personagem 1, aqui vai ter a skin de personagem 2 e assim por diante, tá? É o mesmo game object, tá? O mesmo prefab no caso, mas com propriedades diferentes. Isso economiza muito processamento, isso ajuda muito no desenvolvimento, beleza? Lembrando que se excluir esse prefab, como são todos o mesmo prefab, ó, já tá dando um erro aqui, tá vendo? Tá tudo vermelhinho. Nesse caso, como é um cubo, acaba que ele já pega o mesh render, ele ainda existe e tudo mais, então ele acaba não dando problema, ele não some. Mas se você pegar um personagem, algum modelo que você importou, ele vai desaparecer da cena também, tá? Beleza. E a última questão que aí eu diria que isso é o ponto principal da engine, literalmente a ferramenta. O que você mais vai fazer, a essência dela é justamente isso daqui, a criação de scripts aqui dentro. Então, cadê, ó, MonoBehavior, se não me engano, aqui ó, New Script. Vocês podem criar um script e colocar aqui dentro como se fosse um componente em si, tá? Vocês vão criar um script, criar um código em C# mesmo, e esse código vai interagir com esse carinha aqui, que é o Game Object, e aí a gente pode atribuir funções, fazer ele fazer coisas. Então, tipo, se mover, responder a um comando do teclado, do mouse, assim que você clica em alguma coisa, ter determinada ação. Então, o script ele é a essência da Game Engine. É o que faz o seu jogo ser o seu jogo, tá? Então, script a gente vai utilizar muito, vamos criar muitas coisas com scripts aqui dentro, beleza? Aí no próximo vídeo eu crio e mostro pra vocês, que novamente não vale a pena se aprofundar muito agora em tudo isso, porque é muita informação. Aqui é simplesmente o básico que eu tô mostrando pra vocês, beleza? É só pra vocês irem iniciando e não se perderem durante as aulas totalmente. Então assim, falo aulas, tá gente? Vai ser vários vídeos que eu vou criando, conteúdos diferentes, tá? Variados. Mas eu vou ensinando pra vocês o básico também nesses primeiros vídeos, beleza? Então, esse é o ponto principal. Depois eu trago mais conteúdo pra vocês, trago mais ensinamentos, né? E a gente vai continuar a partir desse projeto de teste mesmo. A gente cria um joguinho, um negocinho bacana aqui, só para demonstrar para vocês alguns comportamentos da Unity, certo? Bom, é isso, pessoal. Um abraço do Dev e falou!